Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Adriana, formadora IFAP, e gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês nesse programa, cuja apresentação é resultado de diversas parcerias estabelecidas com a Secretaria da Educação e tem como objetivo sempre trazer um convidado altamente qualificado para falar com os profissionais da SEDUC e contribuir com a nossa formação, de modo que tenhamos elementos para nos atuar em ambientes escolares, com mais eficiência e voltados para uma formação integral dos nossos estudantes, e também para um convívio mais humano e solidário entre nós. Hoje, nossa convidada falará conosco sobre a comunicação construtiva nas relações interpessoais. Sabemos que a comunicação é um dos recursos mais preciosos nas nossas relações. Como educadores, ela é essencial para a troca de conhecimentos, para conhecermos os outros e na promoção do desenvolvimento social e pedagógico. Para o programa de hoje, vale nos perguntarmos: como podemos ser mais assertivos em nossas relações? Como podemos identificar as condições que impedem uma comunicação construtiva? Professora doutora Flávia, seja muito bem-vinda e desde já receba nossos agradecimentos pela generosidade em aceitar nosso convite. Passo a palavra para a Tânia agora. O microfone está fechado aqui. Oi, abriu. Tudo bem? Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão aqui no canal Formação Continuada. Meu nome é Tânia, sou formadora aqui do IFAP e vou acompanhar também essa transmissão junto com a Adriana e as perguntas que vocês podem lançar no chat, tá? Para que a gente possa passá-las aqui para a nossa convidada, que é a doutora Flávia. Mais uma vez agradecemos, eu também agradeço bastante, né? Excelente, ela já esteve conosco também em outra oportunidade, num tempo menor, mas agora a gente está junto aqui num tempo muito maior e com certeza também de muita valia para todos, tá bom? Então passo a palavra aqui para minha colega Adriana e vamos à sequência. Sua presença em nosso meio, tá bom? Seja muito bem-vindo e fique à vontade em nosso meio. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Tânia. Um prazer enorme estar de volta com vocês, nessa oportunidade um pouco mais estendida, né, para conversarmos de um tema extremamente importante nas nossas vidas, nós que trabalhamos com seres humanos, né, porque quem trabalha com educação, diferente de outras profissões, precisa olhar para a dedicação e para a complexidade que é você lidar com diferentes relações humanas no seu dia a dia, né? São inúmeras as interações que são desenvolvidas, mesmo em época de distanciamento social, e aí nesse sentido de nós olharmos para a qualidade das nossas interações, para a nossa comunicação, é fundamental que a gente conheça, né, alguns estudos, algumas características sobre uma comunicação que possa ser considerada como construtiva, ou seja, uma comunicação que favoreça relações justas, respeitosas e éticas, né? Então é um pouco disso que nós vamos falar no encontro de hoje, sabendo que é um assunto bastante interessante e não vai se esgotar no nosso encontro de hoje, né? Teremos outras oportunidades para dar continuidade e claro que fica aberto a vocês toda a liberdade de trazerem suas questões, né, seus incômodos e suas contribuições para essa nossa conversa. Bom, eu gosto sempre de começar a refletir sobre a comunicação partindo de exemplos muito naturais no nosso dia a dia, né? E hoje eu trago um exemplo que muitas vezes nós mulheres vivenciamos, até mais vezes do que a gente gostaria, né? Então imagine que nós estamos com um namorado
que nesse momento não tem carro e que, portanto, precisa que a gente vá buscá-lo, né, para poder passear ou, enfim, fazer alguma coisa. Então, pegamos nosso carrinho, vamos lá buscar o nosso namorado, só que assim que ele entra no carro, começam algumas observações, provavelmente as colegas que estiverem ouvindo já ouviram em algum momento da sua vida de motorista, né? Que é aquela coisa assim, cuidado com o pedestre, presta atenção no sinal, nossa, nessa curva você quase subiu na calçada, e muitas outras observações são feitas, sobretudo quando é a mulher que está na direção. O que eu quero usar nesse exemplo é que, à medida que a gente convive com muita intensidade e frequência com falas dessa natureza, sobretudo quando essas falas vêm de pessoas que são significativas para nós, elas acabam gerando um impacto na nossa autoimagem. Né? Então, assim, não raro acontece de motoristas mulheres acabarem desistindo de dirigir por um período de sua vida, né? E passando a direção do seu carro ou para o seu namorado, noivo e marido, muito em função das observações, ou seja, da qualidade de comunicação que é estabelecida quando ela está ao volante. Só que não é só nesse cenário. Né? Se nós olharmos para a nossa vida como um todo, ao longo dela, desde que nós somos muito pequenos, desde a nossa tenra infância até a fase adulta, não faltarão situações em que as pessoas tendem a colocar julgamentos ou qualidades, juízos de valores, né, nas nossas personalidades. Então, você é muito tímida, ou então, nossa, como você é distraída, não presta atenção em nada do que eu falo, né? Ai, que teimosa, quantas vezes já falei, por que você ainda está teimando, né? Ou ainda, muito lenta para o ritmo de trabalho do nosso setor. Quer dizer, essas são colocações e são adjetivos que julgam a pessoa e não aquilo que a pessoa está fazendo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em algo muito sério do ponto de vista psicológico, que é exatamente a construção da nossa personalidade. Se nós considerarmos que nossa personalidade é um conjunto de representações que nós vamos construindo de nós mesmos ao longo da nossa vida, e considerando que essas representações que nós construímos de nós, elas sempre vêm a partir do olhar de um outro, né? Não de um outro qualquer, mas de um outro que tenha significado na minha vida, que seja referência na minha vida. Né? Então, assim, vejam quantas e quantas imagens são construídas na nossa personalidade, quantas características de nossa personalidade que são construídas a partir do olhar do outro. Né? Então, vejam que já estamos encaminhando a nossa fala exatamente para um olhar mais aprofundado sobre a qualidade do que se fala. O como se fala, o para quem se fala, porque a nossa fala não é inócua, ela não passa batido na vida das pessoas, sobretudo nas pessoas com as quais a gente tem uma convivência mais intensa. Quando a gente olha para o cenário de escola, a nossa convivência intensa diária é com um número muito expressivo de pessoas, de sujeitos em formação, que são os nossos estudantes, né? Sem contar os outros adultos, os outros profissionais com os quais nós também trabalhamos. Mas esses que estão em formação, que estão no processo de construção das suas autoimagens, eles têm o impacto da nossa comunicação e da nossa fala nesses sujeitos é muito maior, é muito mais efetivo. Né? Então, um pouco disso que a gente vai buscar aprofundar o nosso olhar e compreender um pouco mais desses fenômenos. E aí, então, vamos olhar para essa frase, né? Você anda trabalhando bastante. Uma frase que provavelmente em algum momento da nossa vida a gente já ouviu, né? Ocorre que
a depender de quem emite uma mensagem, a nossa compreensão pode ser diferente. Então, imaginem essa frase, por exemplo, saindo da boca do seu médico de confiança, daquela pessoa a quem você recorre todas as vezes que há algo errado, né, comprometido, gerando insegurança, dor, mal-estar no seu organismo. Né? Então, assim, a princípio, nós temos o nosso médico como alguém de confiança. Então, todas as vezes que eu converso, né, quando a gente tem essa possibilidade de interação imediata com os colegas educadores, eu tenho como resposta de como eles sentiriam, como eles receberiam essa mensagem vinda do médico, sempre respostas do tipo assim: eu ficaria preocupado, eu ficaria bastante confuso e assim, querendo mudar o ritmo da minha vida. Mas a sensação de apreensão e de preocupação gerada por essa mensagem, vinda do nosso médico, ela é muito presente na grande maioria das pessoas. Por outro lado, eu posso ouvir essa mesma frase vinda, por exemplo, daquela pessoa que tem a liderança no meu trabalho, né? Aquela pessoa que hierarquicamente é superior a mim, né? Que a gente costuma às vezes chamar de chefe. Não gosto muito dessa expressão, mas assim, vamos supor que ela venha de alguém que hierarquicamente tem uma posição, tem um papel, né? Tem um cargo superior ao meu. E aí ele diz, você anda trabalhando bastante. Na grande maioria das vezes, as pessoas, ao serem questionadas sobre como se sentiriam, né, mediante uma fala dessa, vinda do seu chefe, tendem a dizer que se sentiria até elogiado. Nossa, eu me sentiria reconhecido, eu sentiria que o meu trabalho está sendo percebido, né? Então, assim, vejam que aquela sensação de apreensão e de preocupação gerada pela vinda do médico, agora é percebida como algo positivo, como uma espécie de um elogio. Mas essa mesma frase também pode ser dita pela nossa mãe, né? Uma figura que é a expressão do cuidado durante a vida toda. Independente da nossa idade, a mãe tende a ter um olhar muito cuidadoso, muito generoso, às vezes até de forma exagerada para nós, né? Então, imagine que nossa mãe falou, você anda trabalhando bastante. A grande maioria das pessoas falam assim, é exagero da minha mãe, eu posso estar de férias, mas ela acha que eu estou trabalhando, né? Outras pessoas falam, não, quando ela fala assim, é porque acho que ela está com saudade de eu ficar mais tempo com ela, então é uma espécie de queixa. Mas o que eu quero dizer é que a percepção de sentido da mesma frase vinda de uma outra pessoa, né, de um personagem totalmente diferente dos anteriores, gera também uma percepção diferente. E, finalmente, eu posso ouvir essa frase, por exemplo, daquela pessoa com quem eu trabalho e que eu tenho informações, ou eu tenho a sensação de que ela quer puxar o meu tapete, né? De que ela quer, assim, agir de forma desonesta comigo e tudo mais. Então, você anda trabalhando bastante. Quando as pessoas são questionadas sobre elas como se sentiriam, né, ouvindo essa frase, vinda de uma pessoa com quem ela não tem uma relação de confiança, ela entende o significado dessa fala como um sarcasmo, né, como uma ironia, como uma provocação, como algo que, na verdade, vai na contramão de verdade. Então, vejam que com esse pequeno exemplo, ou seja, uma mesma frase vinda de pessoas diferentes, eu trago para vocês uma reflexão que tem que valer para a nossa vida, que é a palavra vai ser sempre metade de quem a pronuncia e metade de quem a escuta. Porque há uma tendência em cada um de nós de darmos diferentes significados a partir da história que nós temos, né, de relação e de convívio com o emissor da mensagem. Quer dizer, se já existe a complexidade de compreensão
da palavra, né? Se a comunicação já traz tantos desafios, somente por variar de pessoas e, portanto, de significados e de histórias, é fundamental que a gente se aprofunde ainda mais nesse tema para poder conhecer quais os perfis de comunicação que existem. Porque conhecer os diferentes perfis de comunicação nos dá a possibilidade de reconhecer qual é o nosso ou quais são os nossos, né, no nosso dia a dia de convivência com as diversas pessoas e com os diversos públicos, assim como também nos permite identificar os diferentes perfis de comunicação que estão presentes nas nossas relações diárias, né? E como a gente deve proceder. Por quê? Quando nós falamos em educação, nós implicitamente estamos falando de relações que precisam, que devem ser éticas, ou seja, que devem trazer os valores morais como algo muito precioso, os princípios morais como orientadores das nossas ações, né? E o respeito à justiça precisam estar traduzidos nas nossas ações. Comunicar é uma ação. Então, eu preciso que o respeito, que a justiça, né, que a tolerância estejam presentes na minha ação de falar, na minha comunicação. E aí, então, eu convido vocês a conhecerem os diferentes perfis de comunicação. Para aqueles que já conhecem, é um bom momento para a gente recordar e, ao mesmo tempo, fazer esse exercício, né, de autorreflexão. Então, vamos lá. O primeiro perfil que eu trago para vocês é aquele que é conhecido como perfil agressivo da comunicação. O que vem a ser esse perfil? É um perfil de comportamento agressivo na fala, né? Que normalmente é uma tendência em pessoas que não têm um controle, um autocontrole muito positivo, né? Ou seja, pessoas que buscam se impor pela ameaça, pelo medo, eles mostram uma falsa impressão de segurança, traduzindo essa segurança inicial sempre por meio de estratégias coercitivas, né? O grito é uma estratégia coercitiva, a ameaça é uma estratégia coercitiva, né? Porque gera medo de consequências e, portanto, provoca no receptor dessa mensagem, né, em quem está interagindo com o perfil agressivo, provoca sensações de insegurança, para não estender em outras, né? Então, assim, é muito natural a gente reconhecer esses perfis agressivos em ambientes autoritários, porque o autoritarismo, muitas vezes, é traduzido por uma comunicação mais agressiva, né? Necessariamente uma coisa não é sinônima da outra, mas se relaciona com a outra. Um outro perfil muito interessante da gente observar é o oposto ao perfil agressivo, que é o perfil passivo. Mas vejam que quando eu falo em perfil passivo, às vezes há a compreensão de que as pessoas devem, de fato, ter uma postura passiva. Mas eu não quero dar a conotação de pacífica para essa passividade, e sim uma conotação de submissão. Porque o perfil passivo, ele tem também uma origem numa autoimagem rebaixada, na pouca importância que a pessoa confere a si própria. Quer dizer, essa pouca importância conferida a si leva as pessoas mais passivas a se perceberem como ignoradas, sentindo-se sem nenhum poder ou condições de agir, sem falta de apoio, com falta de apoio, né? Então, assim, o perfil passivo se submete, na maioria das vezes, aos desmandos de um perfil agressivo, né? Agora, o que é muito natural de acontecer nas inúmeras interações, né, da sociedade é que, em alguns momentos, você assume um perfil passivo diante de uma relação que é desigual em termos de poder, né, em que aquele que tem um poder, vamos supor, profissional, né, profissionalmente falando, de cargo, ele tenha maior do que o meu, e, infelizmente, além do poder, ele tem um perfil agressivo de fala, né? Então, assim, há uma tendência
em quem vive essa situação a uma passividade. Ocorre que todo mundo sabe que à medida que a gente engole muito sapo, se submete a muitas situações com as quais a gente não concorda, nas quais a gente se sente injustiçado, indignado, de alguma maneira isso transborda, e às vezes transborda da pior forma possível, né? Porque esse mesmo perfil passivo pode assumir em outros contextos sociais, e às vezes no contexto familiar, né, um perfil agressivo. Sabe aquela coisa de descontar em quem não, né, não tem condições de se defender ou que não tem nada a ver com a situação? Isso acontece muito nas relações muito próximas, né? Há uma tendência dessas relações familiares mais próximas, pai, mãe, filho, marido, esposa, enfim, essas que têm um vínculo muito forte, há uma tendência de achar que porque nós temos esse vínculo, não só sanguíneo como afetivo muito forte, nós temos que aguentar tudo e de todos, né, daquela casa. Então, existe essa possibilidade. Bom, além desses dois perfis, nós temos também aquele que a gente chama de perfil manipulador. E é muito interessante esse perfil manipulador e muito presente nas relações, nas instituições escolares, né? E é um perfil que consiste em você dar a entender ao outro que você vai satisfazer as suas necessidades, né? Mas somente para disfarçar que, na verdade, você está satisfazendo as próprias necessidades. Então, o perfil manipulador, ele é tão egoísta quanto agressivo, porque ele desconsidera o desejo, a necessidade, né, a perspectiva do outro, sempre agindo de tal forma a conseguir aquilo que se quer, né? Então, mesmo que haja uma forma muito mais sutil, né, de lidar com as pessoas do que o perfil agressivo, não há provavelmente nessa relação com a manipulação, também não há a relação de respeito. Né? Então, assim, Flávia, me dá um exemplo de perfil manipulador. Tem vários exemplos, mas os exemplos mais sutis são aqueles que você acaba trazendo para a conversa ou para a tua solicitação, né, algo exagerado, um elogio, por exemplo, à pessoa, né? Eu não confio mais em ninguém para fazer esse tipo de trabalho, só em você. Eu sei que você já está muito atarefado, eu sei que você já estava indo embora, mas eu não tenho mais ninguém para me ajudar. Né? E assim, só o seu capricho, só o seu olhar, só não sei o quê. Ou seja, você imprime naquela pessoa um excesso de responsabilidade até sobre as consequências dela não fazer aquilo que você faz, que você quer. Né? A maternidade, muitas vezes, ela traz uma tendência a ter um perfil manipulador. Né? Então, a gente age com os nossos filhos, com as nossas crianças, principalmente, sempre nessa manipulação. De, não, todo mundo consegue, por que você não vai conseguir? Ninguém tem medo desse bicho, por que você vai ter? Veja que todas essas expressões desconsideram o outro e trazem quase que uma obrigação para o outro a agir ou se tornar aquele que eu estou descrevendo, né? E vejam que eu dei diferentes exemplos de provavelmente expressões que a gente usa muito, né? Então vamos imaginar numa interação com os nossos alunos, cuja intenção é a melhor possível, que é, por exemplo, dele avançar no seu conhecimento. Mas muitas vezes a gente não comunica de forma correta, né? E quando a gente fala, lógico que você vai conseguir, todo mundo consegue, por que você não vai conseguir? Quer dizer, eu estou imprimindo um peso muito grande naquele sujeito que ainda não conseguiu determinada façanha, né? Do ponto de vista acadêmico, e que vai se tornar cada vez mais fragilizado em termos de autoimagem, quanto mais dificuldade ele tiver em superar essas questões. Né? Então, assim, a manipulação é algo muito presente nas relações e muito nociva para as relações. E, finalmente, nós temos o perfil assertivo.
né? E aí é claro que é esse que a gente vai defender, é esse que, na verdade, revela uma comunicação construtiva, né? E o que vem a ser esse perfil assertivo? É você assumir uma postura direta, honesta, mas respeitosa. Ou seja, eu falar o que eu penso, eu defender o meu ponto de vista de forma clara, objetiva, mas respeitosa. Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que ser curto e grosso é ser assertivo. Não, não é isso. Ter objetividade, ter clareza, não pode estar destituído de respeito. Então, a assertividade é defender um ponto de vista, defender os seus princípios, mas sem que nessa defesa haja o desrespeito, né, pelo outro, pelos direitos do outro. E aí sempre vem assim aquela questão, mas escuta, como é que eu posso trabalhar no sentido de desenvolver mais a minha assertividade? Eu tenho muita dificuldade de falar não. A grande maioria das vezes eu ensaio em casa, exatamente por me sentir muito mal, né, de concordar com coisas que na verdade eu não concordo, né, porque ser mais assertivo é isso. Ser mais assertivo, colegas, precisa de uma mudança interna. Não é algo que vai acontecer a partir de uma formação, de um momento de conversa com a Flávia. É algo que passa por uma reorganização interna, do quanto eu me sinto mal e destituído de valor quando eu não defendo as minhas ideias, os meus princípios, quando eu não declaro a forma como eu me sinto diante de determinadas injustiças, né? Então, assim, fortalecer a sua autoimagem e, sobretudo, fortalecer aquilo que nós chamamos de autorrespeito, né? E autorrespeito para quem trabalha com o entendimento da moralidade humana é fundamental. Então, assim, autorrespeito significa eu ter uma autoestima recheada por conteúdos morais. Então, é eu me sentir orgulhosa de ser generosa, justa, respeitosa. Me faz bem ter essas posturas. É diferente de eu me sentir bem porque eu cortei o cabelo ou porque eu fui à manicure fazer minha unha. Isso aí trabalha com a nossa autoestima, porque são conteúdos diversos, conteúdos não morais, né? E não tem problema nenhum a gente trabalhar para aumentar a nossa autoestima. Mas nas relações, para elas se tornarem éticas, não é a autoestima elevada que nós precisamos, é autorrespeito. É de fato a gente reconhecer valor nos princípios morais que devem nortear a nossa vida, né? Então, ser mais assertivo é você cuidar do seu autorrespeito, porque dificilmente a pessoa que tem um perfil assertivo, ela vai concordar, né, com algo que fira os seus princípios. Ela pode ser voto vencido em muitas deliberações dentro da escola, mas ela jamais vai omitir a sua posição diante de qualquer circunstância. Então, a gente costuma dizer que a assertividade, ela precisa trazer um equilíbrio entre emoção e razão, né? Ainda que a minha raiva esteja presente, eu regulo a minha raiva pela convicção de que o respeito precisa estar presente nas relações. Então, a minha forma de comunicar não vai ser agressiva, portanto, inspirada pela raiva, mas ela vai ser autorregulada pela necessidade de ser objetivo nas suas ideias, mas ao mesmo tempo manter os respeitos, né? Manter o respeito. E aí, para a gente poder resguardar um período para a nossa conversa, eu quero compartilhar com vocês algumas técnicas de linguagem que nos ajudam a colocar em prática, ou seja, a concretizar a nossa assertividade, né? A primeira delas é algo, assim, fundamental, fácil de compreender e muito difícil de colocar em prática, que é nós adotarmos uma linguagem descritiva. Lá no início da minha prosa com vocês, eu dei o exemplo
as falas quando a mulher está dirigindo, como dei também os exemplos de outros adjetivos, outras qualidades que são que nos são impostas, né, ao longo da nossa vida. Sempre colocando ênfase na ideia de que colocar esses rótulos na pessoa significa você trabalhar com juízo de valor sobre a personalidade da pessoa. A linguagem descritiva, ela vem exatamente para anular esse efeito nocivo da linguagem valorativa. Porque essa linguagem de você é tímida, você é preguiçoso, você é inteligente, você é esperto, né? Você é o melhor, é o popular. Essa é uma linguagem valorativa. Valorativa que gera no ser humano um impacto direto na sua personalidade. Portanto, ela não não traz nenhuma contribuição para as relações. A grande maioria das vezes, quando as pessoas usam uma linguagem valorativa conosco, sobretudo quando é num tom de crítica, a nossa tendência não é refletir sobre o que está sendo dito, mas é sempre nos defender. Né? Então, assim, você é lento, você está ficando louco? Você está me chamando de devagar? Você está me chamando de... E aí a pessoa começa a dar conotações diversas para essa ideia de lentidão, né? Porque eu não tive exatidão na minha fala. Você é lenta é como se a pessoa o tempo todo fosse lenta. Desconsidera que naquela atividade o ritmo que ela imprimiu na tarefa foi mais lento. Então, assim, a linguagem descritiva, ela tem como princípio você falar da situação, você falar daquilo que você está vendo, ou falar daquilo que você está sentindo, mas nunca das pessoas, nunca da personalidade das pessoas. Né? Então, eu costumo dizer que é começar a dar vida para os objetos, né? A gente volta lá naquele pensamento animista da criança. Então, ao invés de eu ficar falando para marido, para filho, de novo, essa pia está toda suja, de novo você deixou a pia suja, de novo você deixou a toalha em cima da mesa ou em cima da cama. Quer dizer, toda vez que eu falo de novo, eu estou, olha, trazendo episódios que já passaram. E você esqueceu, você fez. A palavra você, ela tem uma percepção muito acusatória para quem a recebe. Então, a tendência de quem ouve o você é sempre: o que eu fiz? Não, não é bem assim. Né? Então, assim, quando a gente adota a linguagem descritiva, a gente esquece as acusações e foca na situação, né? Foca no problema que tem que ser resolvido. Então, tem muitos copos sujos, isso não estava assim antes de eu sair. Né? Eu preciso de ajuda. Essa toalha não estava aqui e ela precisa voltar para o lugar dela. Percebe? Eu estou falando do objeto, da situação que gera incômodo e não de quem provocou essa situação. E aí, colegas da educação, isso é fundamental que a gente tenha em mente. A gente vem de uma educação familiar e escolar que é permeada pela linguagem valorativa, é permeada por uma postura diante das situações de conflito e das situações que precisam ser mediadas, muito mais de busca dos culpados do que de foco no problema. Né? Então, assim, é muito natural que nós, educadores, diante de qualquer situação ocorrida entre os nossos estudantes, a gente fale: quem foi? Quem começou? Isso pouco importa. Porque, na verdade, nós precisamos olhar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, para tratar a natureza, a causa do problema, né? E não as pessoas. A linguagem descritiva nos ajuda nisso. Né? Então, assim, gritos não resolvem, não adianta a gente falar: para de gritar, né? Não adianta a gente falar dessa forma. Né? Você tá parecendo uma louca de tanto que grita. Quer dizer, eu posso falar: gritos não resolvem, eu não consigo te entender, não consigo entender o que você quer me dizer, né? Por conta dos gritos. Enfim, é sempre focar de forma descritiva naquilo que é a essência do desafio, do problema, ou às vezes não é nem problema, desafio, às vezes é diante de uma necessidade de elogio, né? Mas é ter esse princípio. Fale da situação,
Fale do que você vê, do que você sente, e não das pessoas, né? E aí, quando a gente falar do que a gente sente, nós nos aproximamos de uma outra técnica de linguagem que alguns autores chamam de mensagem eu, outros chamam de mensagem em primeira pessoa, mas é que é você, de fato, dizer como você está percebendo a situação. Fala, olha, eu imagino que você esteja muito nervoso, né? Eu estou vendo, sei lá, pela expressão do seu olhar, que você está nervoso. Ou então, de onde eu observei a cena, me pareceu que aconteceu isso. Né? Ou então, eu fico muito decepcionado quando eu me dedico uma manhã para organizar a casa e isso parece não ter nenhum reconhecimento. Percebe? Então, assim, eu desloco a conversa para que o outro, o meu interlocutor, perceba um outro lugar que é do meu sentimento. Então, eu não estou afirmando nada que o outro fez ou deixou de fazer, mas eu estou dizendo como eu estou me sentindo e como eu estou percebendo a situação. Né? Isso é fundamental que a gente faça essa diferença. Muitas vezes nós temos certezas demais, né? Do que nós vimos, do que nós ouvimos, e às vezes a gente acaba trazendo para as nossas interações muitos ruídos quando a gente interpreta mal, né, uma situação. Então, assim, usar a mensagem eu significa você traduzir aquilo que é seu, percebido por você, sem delegar ao outro a responsabilidade de que de fato tem acontecido daquela forma, né? Nós temos que cuidar, obviamente, da nossa linguagem não verbal. Mais de 80% da nossa comunicação é feita pela linguagem não verbal, né? Eu falo que esse distanciamento e esse lugar virtual, né? Essa possibilidade de interação virtual que nos foi imposta, para mim é uma grande dificuldade, porque eu sou uma pessoa que gesticulo muito, tenho uma linguagem não verbal muito acentuada, né? Então, estar sentada, ficar sentada e fazer as minhas formações sentada, para mim é um grande desafio. Mas eu não estou falando só desse movimento do corpo como um todo, né? Uma sobrancelha que a gente mexa, um nariz que a gente torça, enfim, existem expressões faciais sutis que muitas vezes desencadeiam conflitos desnecessários. Né? Não há necessidade de palavras para você desrespeitar ou menosprezar o outro. Né? Um olhar de deboche alcança esse objetivo com muita naturalidade. E é muito comum as pessoas se esquivarem da responsabilidade desse tipo de desrespeito. Né? E aí elas argumentam, mas o que eu fiz? Nossa, eu não fiz nada. Eu nem percebi que eu mexia a sobrancelha. Né? Isso a gente ouve não só dos nossos estudantes, mas a gente ouve das pessoas adultas com as quais a gente convive. Né? E aí nos deixa assim, mais transtornados, com a falta de percepção do quanto a linguagem não verbal pode destruir, muitas vezes, as relações. Né? E nós temos também uma estratégia extremamente importante chamada escuta ativa e que tem sido muito exercitada nesse momento de pandemia. Nunca a escuta foi tão valorizada, né? Mas não uma escuta qualquer. A gente fala de escuta empática, a gente fala de escuta ativa, ou seja, uma escuta que se conecte com o sentimento do outro. É muito difícil a gente ter aquela... concretamente fazer aquilo que o conceito de empatia que muitos trazem, né? Porque assim, o senso comum fala de empatia no sentido de você se colocar no lugar do outro. É impossível eu me colocar no lugar do outro porque a história do outro é diferente da minha. Mas eu posso buscar me conectar com o sentimento do outro. Ainda que com isso eu tenha que recorrer a episódios que tenham gerado em mim sentimentos similares. Então, quando eu falo em escutativa, é isso. É você ter o esforço de compreender e de se conectar com o que o outro está sentindo.
né? E para isso a gente usa muito o recurso das paráfrases, né? Que é o, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você está me dizendo. Você está me trazendo, e aí quando eu uso a paráfrase na escutativa, eu preciso ter o cuidado de não repetir todas as palavras que foram ditas, que muitas vezes são palavras de julgamento, são palavras que acabam diminuindo o outro. A minha escutativa, por ela se conectar com o sentimento, ela precisa traduzir esse sentimento. Então, se eu estou percebendo que é raiva, e a raiva acabou trazendo para a fala do outro um monte de palavrões, um monte de julgamentos. Então, na minha escutativa, eu não preciso repetir esses palavrões nesses julgamentos, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que quando você chegou na sala dos professores, você sentiu que a conversa que estava acontecendo parou? As pessoas pararam de falar? Todas as pessoas pararam de falar? Foi isso? Né? Porque às vezes eu falei assim, estavam falando de mim na sala dos professores. Então, assim, vejam que a gente às vezes declara coisas que na verdade a gente não sabe se está certo. A escutativa nos auxilia nesse sentido, porque quando você dá visibilidade para aquilo que você compreendeu da mensagem, né? Então você está me dizendo que quando você entrou na sala dos professores, você escutou o seu nome? Não, não escutei meu nome, mas é que quando eu entrei, as pessoas pararam de falar. É muito diferente de estarem falando de mim, né? Quer dizer, pode ter parado de falar por coincidência, mas percebam que a escuta ativa bem feita, ela não dá linha para a pessoa se sentir, sabe? O fofoqueiro, ele vai dar linha, fala, eu sabia, eu estou sentindo o astral, eu estou sentindo o clima muito tenso entre os professores, quer dizer, o fofoqueiro faz isso, mas a pessoa que tem empatia na sua comunicação, ela vai dizer, ela vai querer pormenores da sua entrada na sala para te ajudar a perceber uma outra perspectiva que naquele momento não está sendo reconhecida por você. Né? Então, assim, é fundamental que a gente tenha conhecimento. Claro que, rapidamente, como nós estamos fazendo aqui, não dá para a gente ter noção do impacto que você, dando conta dessas estratégias, gera nas suas relações, impacto positivo. Né, de tudo aquilo que a gente estuda e pesquisa em temas que tangenciam as relações interpessoais e a moralidade humana, a linguagem, a comunicação, sem dúvida nenhuma, é um tema que provoca transformações imediatas. Ainda que a gente não tenha o domínio de uma comunicação construtiva de forma imediata, a gente passa a ter consciência das consequências que uma comunicação não pensada geram, né? E isso é fundamental. Somos educadores, né? Portanto, somos responsáveis pela formação integral de muitos seres humanos. Nós precisamos ter o compromisso social de devolver para a sociedade seres humanos que sejam melhores do que muitos que aqui estão. Quando a gente fala de comunicação construtiva, nós estamos falando do oposto que muitas vezes a gente tem testemunhado na mídia, por vezes até nas palavras e na postura de representantes, né, de governantes que usam o discurso de ódio como uma ferramenta de mobilização. Nós aqui estamos tratando do extremo oposto. Precisamos que a nossa comunicação construa pontes, né, e não muros. Precisamos que a nossa comunicação seja uma ferramenta propositiva do diálogo e não impeditiva do diálogo, né? E aí, de tudo que eu estou dizendo para vocês, se vocês não se lembrarem de nada daquilo que a Flávia falou, lembrem-se, fale da situação e não das pessoas. Por quê? Porque o problema não está nas pessoas. As pessoas não são o problema. O problema é o problema. Fica aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês e eu me coloco a partir de agora à disposição
para perguntas que possam vir e dúvidas que possam ter surgido a partir dessa fala. Muito obrigada, professora Flávia, maravilhosa como sempre, né? Enquanto você falava, Flávia, eu me lembrei de uma outra formação sua, né? Como eu acompanho você, você sabe. Eu gosto muito de uma frase sua que você coloca que, como educadores, nós somos corresponsáveis pela formação humana. Então, eu sempre tenho o meu diálogo com pessoas pensando isso, né? Eu sou uma educadora. Eu sou corresponsável pela formação humana, com quem eu me relaciono, com as pessoas que estão próximas a mim, com estudantes, com profissionais. Então, eu acho que tudo isso, essa corresponsabilidade pela formação humana, eu entendo que ela começa por isso, por essa escuta ativa, por esse ato de ouvir, né? Porque aí eu tenho condições de influenciar essa pessoa naquilo que eu posso, e ela também vai devolver aquilo de bom para mim, né? É uma troca. E aquilo que você falou, né? Não só basta ouvir, mas eu preciso ouvir também de forma ativa, né? Porque essa escuta precisa ser muito qualificada. Exatamente. Porque muitas vezes a gente está ouvindo, mas será que nós estamos ouvindo, né, de forma qualificada, né? E às vezes eu tomo esse cuidado, né? Olha, eu gostaria que você falasse comigo daqui a pouco, que agora eu não vou conseguir te ouvir da forma como você merece. Né, eu não vou conseguir te dar total atenção. E eu acho que a sua fala, né, encontrou consonância nisso, né, de nós sermos corresponsáveis, né, pelas relações, pelo outro, pelas pessoas. E gostaria de... Eu costumo, inclusive, sabe, Adriana, buscar diferenciar, né, fazer a diferença entre ouvir e escutar. Né, porque se nós não tivermos nenhum problema de audição, a gente ouve. Eu estou aqui conversando com você, estou com fone, mas eu ouço que barulho fora, né? Ou do passarinho, ou do cachorro. É diferente de escutar. Escutar é dar significado. Então, é muito diferente. Quando você está com o seu celular na mão e fala para a pessoa, pode falar, eu estou te ouvindo, você pode estar ouvindo, mas você não está escutando. Né? E o que as pessoas, o que nós seres humanos precisamos... muito mais de sermos ouvidos, é sermos escutados, né? Ou seja, que o outro dê significado àquilo que eu esteja falando. Perfeito, isso mesmo. E assim, no chat teve vários comentários, assim, elogiando muito a tua fala, né? Encontraram sentido em tudo isso, e eu vou socializar algumas aqui com você, você fica à vontade para comentar na sequência, depois eu passo outras para a Tânia também comentar com você. Nós temos muitos elogios, professora, muitos mesmo. Ai, a professora Michele colocou, né? Professora Flávia, ótima aprendizagem. Professor Ivandir, né? A convivência é muito importante e difícil, né? É uma constatação. A professora Vera Regina, pediu seu nome, a gente já respondeu, né? E é uma dicotomia, né, do agressivo e do passivo, né, que nós convivemos a todo instante. E a professora Janaína colocou uma coisa muito importante, né? Muitas vezes são falas que aparentemente, né, entre aspas, não tem nada demais, mas olha o peso que tem sobre o outro, né? Isso que a gente está falando, a nossa corresponsabilidade, né, de ter uma escuta ativa, né, como um ato de respeito. A professora Josiane, nossa, custa caro ser assertivo e objetivo. Então, a gente precisa ter que tomar muito cuidado. Olha, preciso até fazer um comentário sobre essa observação que a colega fez, porque é muito pertinente. A gente ser assertivo, muitas vezes, a gente é confundido com... Você é grosso. Ou seja, você falar o que você pensa. E, às vezes, você pensa o contrário do interlocutor. Mas há uma dificuldade tão grande nas pessoas de entenderem que nós não temos que pensar igual. Nós temos que ter a competência do diálogo, né? De respeitar as perspectivas diferentes. Mas ela tem toda a razão. Muitas vezes a assertividade, ela gera prejuízos materiais, tá? Em alguns momentos da minha vida, a minha assertividade me fez, por exemplo, trocar de emprego, né? Tomar decisões assim difíceis, de falar, não caibo mais nesse lugar, os meus princípios precisam ser respeitados
e eu preciso ir para outro lugar. Né? Então, assim, ela tem toda a razão. Não é algo simples, né? Eu costumo sempre fazer uma analogia que nós construirmos uma postura mais assertiva na verdade, a gente fazer uma reforma morando dentro. Quem já fez reforma de casa, tendo que morar dentro, e eu vou falar para vocês que eu passei por isso agora na pandemia, né, que nós vivemos 3 semanas de reforma dentro de casa, com poeira, eu fazendo as minhas lives, quer dizer, uma loucura, né? Então, assim, a gente transformar a nossa comunicação, a gente transformar o nosso perfil de comunicação é uma reforma morando dentro, não é algo simples, tá? Exato. E assim, continuando, professora, muitos elogios, né? Algumas colocações agradecendo, formações excelentes, a Cláudia, a Solange. A Janaína fez uma colocação importante, né? Que é formação de e para a vida real, né? E eu gostaria agora, se você quiser discorrer um pouquinho, né? As pessoas estão colocando como é difícil se sentir insignificante, né? Se você quiser comentar mais um pouquinho sobre esse ponto, né? Eu acho tão importante ter sido colocado isso no chat, porque mostra algo que é muito precioso. Quando a gente estuda o desenvolvimento da moralidade, nós, logo de início, temos que entender que essa construção da nossa personalidade, feita por representações diversas que a gente tem de nós mesmos, representações de si, elas são revestidas de valor. Quando esse valor é negativo, traduz isso, Flávia. Imagine a gente crescer num ambiente ou conviver num ambiente em que as pessoas o tempo todo te rebaixam. Tinha que ser você. Você não dá para isso, não. Você não consegue. Vai, você conseguir. Quer dizer, o tempo todo a pessoa te rebaixando. Ou seja, a representação que você vai construir de si mesmo em relação a esse conteúdo é negativa, é de valor negativo. O ser humano, ele tende a buscar valor positivo para poder manter a sua saúde mental. Então, o que é importante nas nossas relações, sobretudo nas nossas relações de educadores? É a gente ter o cuidado de chamar a atenção das atitudes do nosso aluno sem rebaixar a sua autoimagem. Né? Porque quando eu falo, esse menino não tem jeito, ele é impossível, eu estou rebaixando a pessoa. Agora, quando eu falo as atitudes de indisciplina, ou as atitudes agressivas, ou os palavrões que são falados, eu estou falando da situação. A situação pode ser mudada, né? E nós precisamos inspirar isso nos nossos educandos, inspirar a possibilidade de mudança. Então, quando a colega fala como é difícil a gente se sentir insignificante, é isso mesmo, porque o ser humano, ele não sobrevive se ele não se sentir valor por alguma questão. O problema é que, muitas vezes, o ser humano recorre a situações, né, a conteúdos extremamente preocupantes para se sentir valor. Então, vejam, algumas pessoas recorrem à violência. E aí passam a se sentir valor porque são pessoas que os outros têm medo, porque são violentos. Né? Nós temos na escola muitos perfis de estudantes que inspiram medo nos seus colegas. E para esse que inspira medo, a violência se tornou valor. Muito provavelmente para compensar a ausência de valor positivo em outros quesitos. Então, assim, nós que trabalhamos em educação, se a gente está declarando que é sofrido a gente se sentir diminuído, ignorado, imagine os nossos estudantes, né? Agora, com todos os desafios que virão, para que a gente possa fazer a retomada do conhecimento, porque o que nós fizemos até agora e estamos fazendo é a manutenção do vínculo com a escola, mas a retomada de construções sólidas de conhecimento, a gente vai precisar revisar. E aí nós temos que ter muito cuidado com a nossa linguagem, para não rebaixar ninguém, né? Obrigada, professora. Eu quero só complementar minha fala aqui, uma fala da professora Solange, ó, ponte sim, muros jamais.
E o professor Evandro, né? O mais importante é nos colocarmos no lugar do outro, sempre, ainda mais agora. Vou passar para a Tânia também, para fazer algumas considerações aqui do chat para você. Tânia. Vou mutar o meu telefone aqui. Bom, Andrei, professora Flávia, bom, como colocou, realmente está sendo muito elogiada, né? Bastante apreciada pelo público aqui do nosso canal Formação Continuada. E tenho aqui duas perguntas que eu acho interessantes também, acho que a professora pode comentar. Uma é da professora Michele, e ela gostaria que a senhora pudesse falar sobre isso, que ela foi até 2 vezes ela postou aqui, né? Eu gostaria muito que a professora respondesse, né? Então, ela pergunta, qual a diferença entre professor e educador, né? Então, essa é uma pergunta. E aí a gente tem mais elogios também, falando da boa comunicação, né? A professora Egiane que diz, né, que a boa comunicação é tudo, e quantos problemas podem ser evitados, né? Se a gente pudesse observar um pouco mais a maneira como a gente fala, ou o que a gente fala, né? A professora Nives também falou uma fala excelente, a professora Patrícia também está amando também a ação. E tem uma segunda pergunta, que é do professor Alberto, e aí ele diz assim, como proceder diante de pessoas que não nos desejam bem? Ou a percepção que a pessoa tem sobre isso, né? De que ela talvez não se sinta acolhida, né? Ou tenha receptividade nas suas falas. Então, se a senhora pudesse comentar um pouquinho. E, então, vamos lá. Novo, né? Só para concluir aqui um pouquinho, é que eu tenho postado aqui uma pergunta, não, uma fala. A professora Josiane, ela coloca que é muito bom falar sobre a questão da assertividade, pois nós adultos muitas vezes não conseguimos, é muito difícil, né? Imagine então como é para as crianças, né? Então, retomando aí um pouco do que foi falado. Sim. Tá bom? Embora que a espontaneidade das crianças muitas vezes é traduzida por uma assertividade. Aí nós adultos é que vamos cortando essa assertividade, né? Vamos cortando e vamos colocando condutas e códigos sociais muitas vezes desnecessários, que é assim, não concorda com a pessoa, agradece mesmo se você não gostou, aquelas etiquetas que a gente acaba usando. Mas vamos lá, a primeira questão, diferença de educador e professor. Veja, todo professor é educador, mas nem todo educador é professor. Toda pessoa que trabalha numa instituição como é a escola, ela é reconhecida como educador porque ela está agindo em uma comunidade que tem como função social a educação. Então, nós consideramos educadores todos aqueles que trabalham na escola, independente de qual seja o seu cargo. Né? Agora, o professor, ele teve estudos que são direcionados para isso, né? Para o ato de dar aula, né? de formar, de lecionar e tudo mais. Então, assim, os nossos pais são educadores. Muitos ambientes que a gente convive, né, que a gente frequenta, são ambientes educativos. Né? Então, a diferença, quando a gente olha para o nosso cenário, que é de educação, quando nós usamos essa terminologia educadores, é que nós estamos ampliando o olhar para os demais profissionais, além dos professores. Tá? Agora, em relação à fala, acho que do Antônio, né, que traz assim, como é que a gente faz para lidar com essa situação de quando a pessoa não gosta da gente, né? Algo parecido, né, Tânia? Veja bem, naquelas estratégias de linguagem que eu compartilhei com vocês, existe a mensagem eu. Conviver em um ambiente que eu tenho a impressão que eu sou malquisto, ou que, sei lá, que as pessoas não me querem ali. A primeira coisa que eu preciso fazer é ser fiel com essa minha dúvida, porque eu não posso achar que isso é o fato. Eu posso estar equivocado nessa minha leitura. Então, eu preciso dizer como eu me sinto. Eu preciso dizer como eu me sinto a quem é de direito. É uma atribuição da assertividade você não desviar o caminho da comunicação e você, de fato, sempre se dirigir a quem é de direito. Né? Por quê? Porque quando você faz esses desvios de rota, você gera mais ruídos, né?
você alimenta uma postura que é extremamente nociva, que é a de fofoca, que é de falar por trás. Então, assim, se você tem dúvidas de que a sua presença em determinado lugar não é uma presença bem-vinda, você precisa colocar isso a limpo, né? E falar, olha, eu não sei se eu estou enganado, mas eu preciso dizer como eu me sinto nesse espaço. Eu sinto que a minha fala não tem relevância, eu sinto que quando eu saio as pessoas falam de mim, eu sinto que existem olhares de menosprezo. Quer dizer, eu estou falando o que eu sinto, eu não estou afirmando que aconteça, mas eu estou abrindo a possibilidade dessas outras pessoas se colocarem. Nossa, você está enganado. Nossa, talvez a gente tenha que repensar a forma da gente se relacionar. Talvez a gente esteja tendo pouco espaço de diálogo, né? Não é nada disso. Enfim, não existe outro caminho, né? Mas não ser aquele da gente ser muito fiel àquilo que a gente pensa e àquilo que a gente sente, tá? E isso não é para ter uma fala de ataque, mas é uma fala de desabafo. Olha, eu preciso desabafar com você, Tânia, como é que eu estou me sentindo na nossa reunião. E aí, pronto. Eu não estou acusando a Tânia de ser isso ou aquilo, mas eu estou falando para a Tânia como eu me sinto diante da postura que ela tem. Uhum. Tá? E a última, eu não me lembro, Tânia, desculpa. Eu vou retomar aqui um pouquinho. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira era a diferença entre professor e educador, né? Já foi. A segunda, do professor Alberto, né? Como proceder diante de pessoas que não nos desejam bem. E Isso. tem uma terceira aqui, na verdade, que é uma afirmação, mas acho que valeria o comentário, porque acho que tem relação com a questão do Alberto. A Maria Cristina, ela coloca que está excelente a formação, né? Ela está bastante contente, assim como outros professores também, com relação à formação e o tema. Acha muito relevante, né? E falar com bastante franqueza sobre isso é uma coisa muito almejada, né? Então, eles estão elogiando bastante sobre isso. A Maria Cristina, ela colocou o seguinte, ó, excelente formação, principalmente porque existem muitos melindres, né? Então, o melindre é uma coisa realmente que a gente experimenta aí nas diferentes relações, né? Sejam familiares, profissionais, pessoais, de amizade, de amorosas, né? Mas, de qualquer maneira, o melindre, né? Chamado melindre, é alguma coisa que aparece muito, e ela até coloca aqui, né? Que essa quantidade grande de melindres atravanca mais, né? As relações, né? O potencial das relações. E ela tem toda a razão quando ela localiza esses melindres no cenário da educação. Porque eu desconheço outra profissão que tenha mais a presença desses melindres do que a nossa. Né? Eu não sei se porque a gente passa muitas horas com as mesmas pessoas, né? Convive diariamente com as mesmas pessoas, e aí isso acaba gerando uma tendência de você confundir os papéis. Né? Então, ao invés de você ter uma relação profissional com as pessoas, você acaba vendo essas pessoas como seus amigos. E aí você não quer falar nada que desagrade os seus amigos. Às vezes você está vendo uma colega ou um colega que está lá aos gritos, ou está fazendo algo que poderia ser feito de outra forma, né? Que está precisando de ajuda, de um olhar de fora para isso. Mas aí a tendência é falar assim, eu não vou falar nada, senão ele vai ficar chateado comigo. Eu não vou falar nada, não sei o quê. Quer dizer, essa nossa postura é muito enviesada, né? De não assumir de maneira muito responsável que o nosso ambiente de trabalho ele é profissional. Portanto, eu não posso compactuar com determinadas posturas, né? E aí vamos focar na comunicação, eu não posso compactuar com determinadas formas de se comunicar ou de usar a linguagem só para não fragilizar a minha amizade com um par meu. Muito pelo contrário, eu preciso usar as técnicas de linguagem para ajudar o colega, né, a perceber que existem coisas que precisam ser arrumadas, né? Mas, assim, existe mesmo essa confusão. A gente acaba tratando os nossos colegas de trabalho com a isenção da crítica, como se crítica fosse algo extremamente nocivo. A crítica só é nociva quando ela busca diminuir a pessoa. Mas quando ela busca orientar, né, que é essa ideia, a gente sempre oferecer um feedback construtivo. O que é o feedback construtivo? É quando você, de fato, faz todos os apontamentos daquilo que deu certo e daquilo que pode ser melhorado, né? Então, assim,
Isso é fundamental nas relações. Agora, eu queria colocar algo muito precioso aqui na nossa discussão, que essa dificuldade da assertividade revela um nível muito alto de heteronomia. E que é isso, Flávia? Veja, todos nós educadores temos a defesa de uma formação de um sujeito autônomo, formar para a autonomia. Formar para a autonomia significa você formar para que a pessoa pense por si, faça escolhas conscientes com base em princípios que considerem não só os seus desejos, como os desejos dos outros. Né? Então, a autonomia é isso, é você ter essa competência cognitiva e moral de considerar os seus princípios e os princípios do outro. Ora, quando eu tenho essa dificuldade de expor o que eu estou sentindo, de falar o que eu penso, de defender a minha ideia, eu estou claramente agindo com base na minha heteronomia. E aí, colegas, um professor heterônomo não forma alunos autônomos. Então, nós precisamos exercitar a nossa autonomia e uma das possibilidades é o exercício da assertividade. A gente começar a fazer o exercício de colocar para fora, né, de compartilhar as nossas ideias, os nossos pensamentos, ainda que eles sejam rejeitados pela grande maioria. Né? Mas assim, eu ter a oportunidade de defendê-los, eu estou avançando na minha autonomia. Perfeito, professora Flávia. Muitas colocações aqui, realmente, vem acompanhando o chat aqui, o pessoal está bastante empolgado com a apresentação, né? Elogiando bastante, e perguntando também, né, sobre como que eles conseguem assistir a reprise. Então, eu vou só informar, né, que todas as transmissões aqui do canal Formação Continuada estão disponíveis no canal oficial do YouTube, tá? Lá do Centro de Mídia, e vocês podem encontrar e rever estas e outras transmissões também. A de hoje também muito especial, ela está sendo transmitida ao vivo nesse momento, e vocês podem depois recuperar a reprise mais tarde, no horário que for mais conveniente para todos, tá bom? Minha última perguntinha aqui, já passa a palavra para a Adriana também. O professor Clodoaldo, ele coloca, eu acho que diante da sua explanação e do que a gente veio conversando aqui até agora, ele coloca assim, depender da aceitação do outro não é uma forma de insegurança, né? E aí entra um pouquinho no que a senhora colocou, né? A gente fala sempre desse aluno, desse desenvolvimento pessoal, das competências, das pessoas serem seguras, assertivas, e isso, mas essa questão da dependência, né, coloca ele nessa situação. Seria, então, uma insegurança? Se a senhora pudesse comentar um pouquinho, e na sequência eu já passo a palavra para a Adriana. É mais do que insegurança, né? Quando você vive sempre dependendo do olhar do outro, você está declarando um alto nível de heteronomia. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter uma autorregulação, ou seja, eu preciso orientar as minhas ações por princípios que estão internalizados, por aquilo que internamente eu valido. Quando eu ajo em nome de algo que é externo a mim, ou seja, que é a opinião do outro, mas se o outro está falando, então eu vou passar a adotar essa ideia, eu estou agindo de novo, com base na minha heteronomia. Né? E a heteronomia é isso, é você não ter uma consolidação dos seus princípios, você não ter, vamos dizer assim, você ter N reguladores externos, né? Então você tem sempre um grau de desconfiança em si tão grande que você precisa ser legitimado por um grupo social, ou pelas normas, ou pelas regras, né? Então você age em nome de algo que é externo a você. Então essa dependência do aceite de outra pessoa é um alto nível de heteronomia, né? Não é isso que a gente deseja no processo de formação dos nossos estudantes. É interessante que a gente dê escuta, é interessante que a gente conheça a perspectiva do outro, até para analisar se nessa perspectiva vale a pena eu revisar alguma atitude minha, mas eu não posso depender disso para agir. Perfeito, muito bom.
Bom, a gente tem aqui, novamente, né, muitos elogios, como foi colocado. A professora Luzinete diz que ela se sente uma imigrante na escola, né? Acho por conta das situações. A professora Sônia coloca super orientação hoje, né? E considerou bastante importante, né? Muito realista, muito próxima da necessidade, né? Dos professores e dos profissionais. Então, eu já vou aproveitar para fazer o convite, porque a gente vai ter uma segunda parte, né? Como eu disse, a gente não conseguiria, só no encontro de hoje, falar tudo. Aliás, não vamos conseguir falar tudo que é importante sobre comunicação, mas nós teremos mais um encontro em que a gente vai aprofundando cada vez mais para que os nossos colegas educadores tenham também esse conhecimento, né? Então, nós teremos outra oportunidade para continuar a nossa prosa sobre comunicação. Ah, que ótimo. Minha última participação aqui, que eu também vou para uma outra daqui a pouquinho também, passar a palavra para a Adriana, né? E já agradeço também, aproveito para me despedir aqui também de vocês. Mas eu queria registrar uma fala do professor Silvio Luiz aqui. Ele coloca que ele se emocionou com a fala que foi colocada aqui, né? Ele diz assim: eu sou muito emotivo, até chorei, né? E ele até destaca meu lado italiano. Se sente assim, professor? Estamos todos coisa boa. Eu também sou descendente de italiano, eu também tenho essas nuances. É que agora a gente está mais protegido, né? Pela tela não dá para ver, mas em muitos momentos durante essa pandemia, durante formações, eu também tive essas sensações. Ah, muito bom. Então, passo a palavra aqui para a Adriana. Professora Flávia, eu agradeço bastante. Não terminamos ainda a nossa apresentação, sou eu que me despeço nesse momento, que eu vou atender uma outra demanda, mas passo a palavra aqui para a Adriana e já agradeço a professora Flávia, a super Adri, né? Adri, então, passo a palavra para você. Muito obrigada. Até já. Tá certo. Reitero as palavras da Tânia, a professora Flávia, muitos elogios aqui, muitas falas de gratidão, né? Eu não gostaria de deixar de dizer uma fala da professora Luzinete, né? Negacionistas deviam ouvir esta aula, né? Alguns aqui citam a questão do trabalho da gestão, né? Que gostariam que a gestão pudesse ouvir também ter uma aproximação maior, né? Dos seus professores, né? Porque muitas vezes eles não têm essas habilidades bem desenvolvidas, né? Uhum. A professora Rosiane coloca gratidão por todo o aprendizado, o professor Edson, excelente formação, ótima formação, muitas palavras de elogios a você, Flávia, as suas colocações, as pessoas realmente se sentiram valorizadas na sua fala, né? Realmente encontrou um lugar no coração delas. Oh, que coisa eu passo para você fazer suas considerações finais, né? E já agradecendo, e depois a gente despede da equipe, tá bom? Muito obrigada. Eu quero de novo agradecer a oportunidade. Eu sou uma defensora da educação pública de qualidade e assim venho me debruçando sobre estudos, né, de que explicam o desenvolvimento das relações humanas, essa dimensão da moralidade e tem muitas questões que, embora exijam um aprofundamento específico, precisam ser compartilhadas no nosso meio educacional. Nós, professores, temos que conhecer algumas dimensões, algumas estratégias fundamentais para qualificar ainda mais o nosso trabalho. Então, quando o colega coloca a necessidade da gestão se aproximar mais do professor, muitas das vezes a intenção do gestor é sempre fazer o melhor trabalho para a sua unidade, mas o melhor trabalho precisa vir acompanhado de relações respeitosas, né? E é muito comum a gente ouvir queixa mesmo de equipes de escola em relação à qualidade dessas relações, e isso passa pelos perfis de comunicação. A comunicação, a nossa escuta e a nossa fala são habilidades sociais que precisam ser desenvolvidas. Elas não nascem prontas. A todo momento a gente pode melhorar. Então, eu espero que o nosso encontro tenha trazido essa possibilidade da gente rever algumas posturas, rever algumas formas que a gente usa no dia a dia, e querer saber mais. Sempre a ideia é essa, querer provocar essa curiosidade para novas descobertas, novas leituras, novos estudos. Então, muito obrigada por essa oportunidade, Adriana.
Obrigada, Flávia. E só complementando o que você disse, né, sobre o trabalho das pessoas, da gestão, eu acho que todos nós, seres humanos, sempre devemos acreditar no outro, né? Todos nós estamos caminhando para a nossa própria evolução. Acho que nós aprendemos a cada dia. Hoje nós aprendemos muito com você. E é isso que eu acho que é aquilo que eu trouxe no início, né? Nós somos corresponsáveis pela formação humana, né? Todos nós que estivemos aqui hoje ouvindo você, aqueles que vão ouvir nas reprises, né? Vamos replicar tudo isso, né? Essa escuta ativa. Eu acho que muitas vezes a gente ouviu frases assim, eu perco a amizade, mas não perco a razão, né? E a gente sabe muitas vezes que nós precisamos ceder, sim, nós precisamos contemplar a fala do outro, né? Ter essa escuta ativa, como você tão bem colocou. Queremos agradecer muito, muito a sua presença. Eu acho que você generosamente nos atendeu, partilhou mais uma vez seu conhecimento, a sua experiência, que é fantástica, né? Sou sua fã e quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes e convidamos para que na próxima sexta-feira voltarem a esse canal, né, esse canal de formação continuada, porque teremos outro tema importante com as nossas parcerias, que tão gentilmente têm cedido o seu tempo aqui nesse centro de mídias, no canal de formação continuada. E é um grande prazer estar com todos vocês. Agradecemos muito. Agradecemos também ao nosso colega Tadeu Nunes, né, formador da IFAP, que fez a moderação do nosso chat, colheu todas essas colocações, questões da equipe, das pessoas, e toda a equipe de produção desse programa. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Fiquem bem. Obrigada, Flávia. Valeu. Obrigada.